Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, meu boa madrugada aos guerreiros e às guerreiras que estão aí no processo de estudos para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Princípio, muito obrigado por você ter escolhido o nosso canal para acompanhar as aulas e se preparar para esse concurso tão importante na vida de vocês, não é isso? Como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel. E hoje, gente, nós vamos fazer mais um vídeo revisão e sobre o segundo tópico do edital, precisamente o segundo tópico do edital de Direito Processual Penal. Beleza, gente? Nas últimas aulas, nós assistimos vídeos sobre o tópico de inquérito policial, beleza? E tem aulas no canal também sobre ação penal. No entanto, hoje eu vou fazer um vídeo revisão, um apanhado geral, com as melhores dicas para vocês aí, totalmente direcionado para quem está se preparando para o concurso da Polícia Militar. Beleza? Sem mais delongas, sendo muito objetivo, vamos que vamos. Estamos aqui e vamos lá. Gente, a gente entendeu nas últimas aulas de inquérito policial e já contextualizando vocês, nós estamos aqui do lado esquerdo, ó, nessa bolinha cinza, inquérito policial. Nós entendemos nas últimas aulas, inclusive, que o inquérito policial ele é um procedimento, ele é utilizado pelo delegado que tem responsabilidade, que tem por responsável, na verdade, o delegado. E ele é utilizado para quê? Para colher informações a respeito de um crime que aconteceu, tá? Então, só recapitulando de forma breve. Inquérito policial é o procedimento administrativo que tem por objetivo a colheita de indícios de autoria, quem e materialidade delitiva, a existência do crime. Joia? Tranquilo, Jardel. Isso eu entendi nas últimas aulas e na nossa revisão. Mas então o que seria ação penal? Se a pessoa cometeu um crime, se um crime aconteceu, o Estado precisa punir a pessoa que praticou o crime, até porque ela infringiu uma norma. Então, se foi um homicídio, a pessoa que o praticou infringiu uma norma do artigo 121 do Código Penal, a regrinha lá do 121. E o que é que diz a regrinha? Diz, olha, não pode matar o irmãozinho. Não pode matar o irmãozinho. Se assim o fez, precisa ser responsabilizado. E aí, quem vai iniciar, tá? A gente parte para o tema da ação penal, entendendo que a ação penal é o poder devido do Estado de punir a pessoa. Jardel, traduz do jurídico, por favor. Tranquilo. A ação penal nada mais é do que a transmissão do inquérito policial para os atores, os protagonistas que irão iniciar o processo. Eles irão iniciar o processo de responsabilização. Isso, iniciar o processo judicial, tá? De responsabilização da pessoa que cometeu o crime. Perfeito, gente? Basicamente, esse é o conceito de ação penal, a possibilidade do Estado de começar, de punir a pessoa. E aí, quem vai iniciar, já digo a vocês, são 2 atores. Joia? Só que o que eu preciso que vocês entendam antes também é que essa responsabilização ela é feita por um processo, tá? Então, nós vamos ver como é que se inicia, que é justamente a ação penal, e vai culminar posteriormente com a decisão do juiz, que também vai representar o Estado ali na responsabilização da pessoa, certo? Então, ó, vem cá pro slide. Ó, vejam só. Aqui a gente tem o inquérito policial, tá? Aqui, ó, onde está o azulzinho, a gente tem o inquérito policial e a gente estudou essa parte aqui nas nossas últimas aulas. Nós entendemos tudo sobre esse procedimento, beleza?
E aí, o que é que vocês precisam entender? Quando o inquérito policial ele é concluído, você já aprendeu comigo que ele é indisponível. Ou seja, o delegado não arquiva o inquérito policial. Não é isso? Perfeito. E aí ele vai pegar o inquérito policial e vai enviar para 2 pessoas. Ele vai encaminhar esse procedimento para 2 pessoas. Quem? O Ministério Público e o querelante. Mas, Jardel, por quê? Porque essas pessoas serão responsáveis por iniciar a responsabilização judicial. Ou seja, traduz, serão responsáveis por iniciar o processo contra a pessoa que praticou o crime. Beleza? Jardel, você pode me dar um exemplo, uma analogia fácil? Posso. Mas antes, veja o seguinte. Quando eu coloco o nome aqui, querelante é um nome técnico, tá? É um nome técnico para vítima. Vítima dos crimes de ação penal privada. Beleza? Traduzindo para você aí, que sempre precisa dessa tradução. Joia? Mas, Jardel, me diz lá, me fala uma analogia fácil aí para eu entender esse tema. Imagine que o Ministério Público, na pessoa do promotor e a vítima, que é o querelante, eles possuam um isqueiro e eles vão soltar bombinha. Joia? Então, imagina que aqui é uma bombinha e o promotor vai soltar essa bombinha. E ele tem um isqueiro. E ele vai ativar o isqueiro, na verdade, acender o isqueiro, colocar na bombinha para que pegue o pavio e do pavio faça o quê? A bomba estoure. Qual é a analogia? Imagine que o promotor e que o querelante, eles possuem um isqueiro. Por quê? Porque eles vão iniciar. O pavio é todo o processo, até que a bomba estoura. E a analogia do estouro é que até que haja uma sentença de condenação da pessoa pelo crime que cometeu, ou não. Se falhar, se a bomba falhar, é porque a pessoa foi absolvida. Beleza? Então, fica assim uma analogia simples para que você entenda. Imagine sempre tanto o promotor quanto a vítima chamada de querelante como donos do isqueiro que vão soltar a bombinha. Beleza? Então, o inquérito vai para o MP ou para o querelante e eles têm 3 opções. Tem 3 opções para poder fazer. Eles têm 3 condutas. Ou eles oferecem denúncia, ou eles pedem, no caso, e aqui eu vou utilizar o exemplo do promotor. Ou o promotor ele denuncia, ou o promotor ele pede diligências, ou ele pede arquivamento. Jardel, o que é denúncia? Denúncia é o nome que se dá para ação penal pública. Joia? Então, ação penal pública, que aí eu vou lhe explicar para vocês depois, se chama denúncia. A ação penal privada, de titularidade da vítima / querelante, se chama queixa-crime. Pelo amor de Deus, não confunda queixa-crime com queixa no popular. Popularmente conhecida a queixa. Vou dar queixa de você. Nós entendemos nas outras aulas relativas a inquérito que o popular, vou dar queixa de você, a gente associa a notícia-crime, o conhecimento do crime. Notícia criminis, conhecimento do crime. Beleza? Então, se o promotor denuncia, ele inicia a ação penal, oferecendo denúncia. Jardel, mas o que são diligências? Diligências são solicitações que o promotor pode fazer. Exemplo rápido, imagine que o delegado não colheu informações suficientes para saber quem foi que cometeu o crime. O que é que o promotor pode dizer? Doutor delegado, estou lhe devolvendo o inquérito para que você faça mais um pouquinho de investigação para a gente ver se a gente consegue descobrir quem foi que cometeu esse crime, descobrir quem foi que cometeu esse homicídio. E aí, depois que ele cumprir essas diligências, retoma o inquérito para o MP ou para o MP, que eu estou usando o MP como exemplo. Joia? E o arquivamento, a gente já estudou arquivamento nas últimas aulas aí, inclusive na revisão
nós vimos só como é que funciona o arquivamento do inquérito. Depois que oferece denúncia, que o promotor oferece denúncia, por exemplo, o processo se inicia e ele é enviado para o juiz para que comece todo o trâmite processual. Judicial, processual, judicial. Beleza? Só fazendo essa ressalva para vocês. O que é que a lei vai dizer? A lei vai dizer que não está aparecendo aqui embaixo, mas eu vou guiar vocês. O que é que a lei vai dizer? A lei vai dizer que... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. A lei vai dizer que só há dois tipos de ação penal. Ou a ação penal ela é pública, ou a ação penal ela é privada. Eu mostrando a privada aqui. Beleza? Como é que se divide a ação penal pública? A ação penal pública ela pode se subdividir em incondicionada ou condicionada. Incondicionada quer dizer que não tem nenhuma condição para poder se iniciar o processamento do crime. Ou seja, não se submete a nenhuma condição. Ela é incondicionada. Já a condicionada, nós temos duas condicionantes. Ou a representação ou a requisição. Beleza, gente? A ação penal privada, ela se subdivide em personalíssima, exclusiva ou subsidiária da pública. Joia? Nós veremos com calma cada uma delas. A começar da ação penal pública. Que é que eu preciso dizer a vocês sobre a ação penal pública. Seguinte, gente. A ação penal pública, ela tem princípios. Jardel, pelo amor de Deus, descomplica isso aí. Traduz do jurídico. Princípios são como se fossem regras que são aplicadas a todas as ações penais públicas. E aí, seja ela ação penal pública incondicionada ou condicionada, seja a representação ou a requisição. Joia? Qual é a primeira regrinha que você me diz, Jardel, que a gente aplica para as ações penais públicas? Primeiro, a ação penal pública ela é obrigatória. Existe uma obrigatoriedade. Poxa, Jardel, como assim? Obrigatória por quê? Porque o promotor não tem como dizer não. Ele tem que atuar. Se foi constatado que aconteceu o crime, ele tem que oferecer denúncia. Ele é obrigado, por isso que o nome obrigatoriedade. Ele é obrigado a oferecer denúncia. Joia, gente? Simples. Uma conceituação simples, porque assim o é o princípio. Existe exceção, Jardel, a essa regra, a esse princípio? Existe. Em alguns momentos, é possível afastar essa obrigatoriedade. Como a gente fala no direito, é uma obrigatoriedade relativa. Tá? Mas, vejam, a obrigatoriedade quer dizer que ele é obrigado a entrar com a ação. Entendam, para a prova de vocês, que possui exceção, sem que a gente aprofunde nesse tema. Olha? Jardel, qual é a segunda regrinha? Indisponibilidade. Meu Deus, o que é isso? Vem comigo. Indisponibilidade quer dizer o seguinte: depois que entrou, o promotor não tem como mais sair, não tem como voltar atrás. Como assim, Jardel? Depois que ele ajuiza a ação, ele não tem como. Depois que ele entrar com a ação, melhorando o termo, traduzindo do jurídico, depois que ele entrar com a ação, ele não pode desistir. Inclusive, penso que é o artigo 42 do Código de Processo Penal, salvo engano, que diz: o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Beleza? Possui exceção também, Jardel? Possui. Só que nós não vamos aprofundar nesse tema. Só entendam que, primeiro, é obrigatório o promotor entrar com a ação. Depois que ele entrou, ele não consegue mais desistir da ação. E a terceira regrinha é que essa ação ela é divisível. Poxa, Jardel, como assim ela é divisível? Da seguinte forma: ele pode entrar contra um réu e, posteriormente, contra o outro.
entrar com ação contra um e posteriormente contra o outro. Jardel, melhor o exemplo. Imagine que duas pessoas cometeram um crime de homicídio, tá? E aí o delegado só conseguiu informações em relação a uma, que o nome dele era José. Joia? E aí disse, doutor, concluí o inquérito, consegui informações do José, ele realmente participou aí do crime e tudo. Aí ele manda informações. Mas o João, que estava junto com ele, eu não consegui, doutor. Então, vou mandar só do José, e aí o senhor dá uma olhadinha no inquérito. O promotor disse, a gente tem indícios de autoria e materialidade delitiva, autoria que ele foi o autor, materialidade da existência do crime, então eu vou oferecer denúncia contra o José. O João, posteriormente, se houver informações, o promotor pode denunciar ele posteriormente. Isso quer dizer a divisibilidade, tá? É possível entrar contra um e posteriormente contra o outro. Beleza? A quarta regrinha é da intranscendência pessoalidade. Uma regra muito tranquila também. O que isso quer dizer? Que a ação penal pública ela é intranscendente, ou seja, só vai responder criminalmente a pessoa que cometeu o crime. Não vai responder por ela, nem a mãe, nem o pai, nem o irmão, nem o papagaio, nem o gato. Joia, só a pessoa que cometeu o crime é que vai responder. A quinta regrinha da autoritariedade quer dizer que a ação penal pública ela é titularizada, ou seja, só quem pode ser responsável por ela é uma autoridade. Nesse caso, o promotor de justiça. Joia? É um órgão oficial do Estado, por isso também tem uma regrinha da oficialidade. Seu Zé da Esquina não pode entrar com ação penal pública, tem que ser um órgão oficial do Estado e de ofício também, no termo ossos de ofício, de ofício por ser oficioso da profissão. E essa é a sétima regrinha da oficiosidade. Beleza? Todas essas regrinhas, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Todas essas regras a gente aplica nas ações penais públicas, condicionada ou condicionada. A representação ou a requisição. Joia? E aí, gente, nós vamos partir para as condicionantes. Não perca o fio do raciocínio. A gente está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A gente está aqui, ó, ação penal pública. Nós vimos as regrinhas. A ação penal pública incondicionada não tem condição. Jardel, como é que eu vejo, então, que ela acontece? Gente, a regra é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada, ou seja, que o promotor inicie o processo sem nenhuma condição. Jardel, você pode me dar exemplo de crimes nesse sentido? Posso. Homicídio, furto, roubo, são crimes que são de ação penal pública incondicionada. Não possuem nenhum tipo de condição para poder se iniciar. Outro macete para você, meu aluno aí, um macete para você já entender esse tema na lei também. Quando você for olhar a lei seca, você vai perceber que em alguns crimes, vou dar um exemplo, no crime de ameaça, vai ter lá. Esse crime somente se procede mediante representação. O que isso quer dizer? A regra é ação penal pública incondicionada. Só que não vai ter o nomezinho lá embaixo do crime, assim. Somente se procede mediante ação penal pública incondicionada. Não. A regra é incondicionada, não vai ter nada. Quando o legislador, o cara lá que está criando a lei, quiser dizer se é ação penal pública condicionada à representação ou privada, ele faz isso abaixo do artigo. Ele deixa isso expresso. Beleza? Então, a gente está aqui agora. Deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente concluiu as regras da ação penal pública. Vimos a ação penal pública condicionada, que não tem nenhuma condição. Não sofre nenhuma condição. Agora a gente vai para a ação penal pública condicionada. E ela tem esse nome porque, obviamente, nós temos algumas condições para que o promotor entre com esse processo.
E essas condições são a representação e são a requisição, aqui embaixo, tá? Vamos seguir. Nós estamos nas condicionantes. A representação é a primeira condicionante. Jardel, qual é a natureza jurídica da representação? A natureza jurídica da representação é condição de procedibilidade. Jardel, você pode melhorar? Traduz do jurídico, pelo amor de Deus. Condição de procedibilidade significa que, sem ela, o promotor não pode começar com o processo. Sem a representação, o promotor não consegue entrar com o processo. Joia? Melhora, pelo amor de Deus, que eu não consigo ver na prática como é que funciona a representação. Vou dar uma analogia para vocês. Imagine que a representação seja uma autorização que a vítima do crime dá para o promotor para que ele entre com o processo. Jardel, melhora isso na prática. Tranquilo. O crime de ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, imagine que eu ameaço você que está me assistindo aqui e você decide que vai me processar. Por ser de ação penal pública condicionada à representação, quem é o titular, quem é o responsável para poder entrar com essa ação? O promotor. Joia? E como é que como é que ele vai começar? Ele precisa da representação, ele precisa da sua autorização, dizendo, doutor, arrocha, pode arrochar ou não, que ele me ameaçou e você tem que entrar com o processo. Pode arrochar, pode arrochar. E aí, o promotor ajuiza a ação, quando ele tem essa representação da vítima. Beleza? Então, a natureza jurídica é condição de procedibilidade, sem ela não pode se iniciar. Coloca isso no seu caderno, traduzido do jurídico. Beleza? E quem é que pode representar? Quem pode representar é a vítima, pessoa que foi vítima do crime, ou pessoa com procuração com poderes especiais. Ou seja, a vítima passa uma procuração com poderes especiais para que represente ela nessa autorização, dando, portanto, essa autorização em nome dela, no nome da vítima. Beleza? Mas, Jardel, se essa vítima morrer, cara, o que acontece? Aí nós temos a sucessão no exercício da representação, no exercício da ação. E quem vai poder representar é o famoso CAD. Esse mnemônico é famosíssimo em concursos, né? Que é o cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão, tá? Eles que estão aí na sucessão, no exercício da representação da ação. Beleza? Vamos seguindo. Jardel, a representação tem prazo para ser exercido? Tem prazo sim. E o prazo é de 6 meses a partir do conhecimento do autor. Pelo amor de Deus, printa isso, escreve isso, passa marcador de texto, o que tiver aí, planta bananeira, X, triângulo, bolinha, quadrado. Isso é extremamente importante. 6 meses a partir do conhecimento do autor. Ou seja, o prazo só vai começar a contar quando se conhecer quem foi o autor da ação, o autor do crime. Nesse caso, hoje, eu fui vítima do crime de ameaça. Joia? Só que eu só descubro 2 meses depois quem foi o autor. Então, os 2 meses depois, quando eu souber quem foi que me ameaçou, é que vai começar a contar o prazo de 6 meses para que eu possa autorizar o ajuizamento, para que o promotor, ajuizamento traduzindo, que o promotor entre com o processo contra o autor. Joia? É possível desistir da representação? Sim, é possível sim. É possível até o oferecimento da denúncia. Jardel, traduz. Até o oferecimento da denúncia quer dizer até o momento em que ela é oferecida pelo promotor e não recebida, tá? Recebida é um ato processual em que o juiz diz: recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público.
Não é esse o momento. O momento é oferecer. Quando o promotor lança, quando ele cria o processo. Quando ele assina, lança o processo no sistema para poder iniciar a ação judicial. Joia? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Também é importante. Certo? É possível desistir? Sim, até o oferecimento. Então, se a pessoa disser, doutor, se fui vítima hoje do crime de ameaça, e aí eu digo, não, eu quero representar, tranquilo. E aí eu volto para casa e penso, não deveria ter feito isso. Acho que eu não quero mais não. Acho que eu vou desistir dessa denúncia aí. E aí, o que é que acontece? Eu posso desistir? Posso. Desde que o promotor não tenha oferecido a denúncia. Então eu chego para ele e digo, doutor, esquece isso porque eu não quero mais não. E ele não tinha oferecido a denúncia. Aí beleza, você desistiu. Mas Jardel, é possível desistir da desistência? É possível que eu desista do que eu disse? É possível. Bora por exemplo prático. Imagine que hoje eu fui vítima do crime de ameaça, representei, no caso, ofereci a representação para que inicie o processo. Beleza? Fechado. E aí eu disse, poxa, não quero mais não, acho que não tava com a cabeça quente e tudo. E aí o que é que eu faço? No outro dia, amanhã, eu vou e digo, doutor, esqueça isso, eu não quero mais não. Eu desisti, tava com a cabeça quente e tudo, beleza. No dia posterior, aí eu digo, quer saber? Eu acho que eu vou entrar com essa ação. Acho que eu vou entrar. Esse cara precisa dar um baixa nessa situação. Aí eu vou lá e digo, doutor, esqueça o que eu disse ontem. Pode entrar com a ação. É possível desistir da desistência, que foi o caso. Só que, qual é o marco até o oferecimento da denúncia? Enquanto o promotor não ofereceu a denúncia, eu posso desistir e posso desistir da desistência da representação. Beleza? E aqui, para finalizar o tema de ação penal pública, nós temos 3 informações de extrema importância que serão, de certeza, objeto da sua prova. Vai cair uma questão na sua prova com isso aqui. Marca o que eu estou lhe dizendo. Por quê, Jardel? Olha o que eu escrevi no primeiro parágrafo. É de ação penal pública incondicionada o crime de lesão corporal leve, faltou lesão corporal leve, cometido no âmbito da violência doméstica. Você só acrescenta o leve, que eu esqueci. Então, o crime de lesão corporal leve. Jardel, por que você está me dizendo isso? Porque, meu guerreiro e minha guerreira, no Código Penal, o Código Penal diz que o crime de lesão corporal leve das outras pessoas que não estejam num contexto de violência doméstica, de violência contra a mulher nesse âmbito do doméstico, se não estiver nesse âmbito, a ação penal é pública condicionada. Joia? É condicionada. No entanto, veio o STJ e aqui esse primeiro parágrafo é uma súmula do STJ, não está na lei, vocês não vão encontrar isso na lei. É uma súmula. Salvo engano, súmula 542. O que a súmula 542 vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, quando o crime de lesão corporal leve for cometido no contexto de violência doméstica, aí vai ser de somente se procede, no caso, traduz, Jardel, somente a ação vai se iniciar quando a ação somente se inicia mediante ação penal pública incondicionada. Joia? Importante, isso aqui vai cair demais na sua prova. Beleza, gente? Essa outra informação de baixo da ação penal pública incondicionada foi uma alteração legislativa recente, que ela disse o seguinte, olha, eu disse a vocês anteriormente que o crime de ameaça é um crime de ação penal
pública condicionada à representação. Joia. Só que, recentemente foi feita uma alteração legislativa que disse o seguinte, olha, se o crime for cometido no âmbito doméstico, no âmbito da violência doméstica, essa ação penal pública é incondicionada. Essas duas informações, tanto a primeira da lesão leve quanto a da ameaça, é de extrema importância você estar sabendo isso na ponta da sua língua, porque eu tenho certeza que vai ser cobrança do examinador. Principalmente porque a ameaça foi uma alteração legal recente. Beleza? Mas, Jardel, e nos outros crimes cometidos no contexto de violência doméstica? Continua a mesma ação penal? Você pode me dar um exemplo? Posso. Difamação, injúria e calúnia. A lei diz que esses crimes somente se procedem mediante ação penal privada. E aí, somente se procede mediante ação penal privada, também no contexto de violência doméstica. Joia? Perfeito? Então eu vou parar por aqui, porque na verdade ficou faltando a requisição, mas eu vou parar por aqui, poder que a gente acabar a ação penal pública para que o vídeo não seja tão grande. Então eu vou terminar por aqui. E na volta esse é o ponto de retomada, na volta a gente conclui a requisição e nós já começamos aqui a revisão dos crimes da ação penal pública. Ação penal pública não, perdão, gente, ação penal privada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha esse vídeo para que a gente possa ajudar muitas outras pessoas, tá, gente? Meu muito obrigado. Muito obrigado aí a você que escolheu o nosso canal para estar assistindo, para estar acompanhando, estudando. E, como eu sempre digo, não leve a sua dúvida para a prova. Se tiver com dúvida, manda uma mensagem nos comentários ou então me manda lá no Instagram, @Jardel_R Ferreira. Um abraço, bons estudos. Valeu, gente!